O jurista Ives Gandra Martins divulgou um vídeo pelas redes sociais para rebater matéria produzida pela Rede Globo, que o teria retratado como inspirador de um golpe de Estado. O jurista apontou que a matéria surpreendeu a todos os meus seguidores que me ouviram dizer que não haveria jamais possibilidade de golpe no Brasil, porque as Forças Armadas escravas da Constituição jamais fariam isso. Ives Gandra lembrou que no ano passado já havia assinado manifestações em conjunto com outros juristas afirmando que não havia risco de golpe de Estado e que reiterou isso após o resultado ser anunciado. Ele acrescentou: quando houve esse movimento deslocado, e tenho criticado aqueles que idealizaram esse movimento, aqueles que praticaram e aqueles que se omitiram em tomar as medidas necessárias. Critiquei-os porque não é dessa forma que se faz a democracia. O jurista criticou as interpretações deturpadas do artigo 142, lembrando que é autor de um extenso comentário à Constituição e disse: "E a minha interpretação do 142, que continuo a reiterar, é de que aquele poder que está lá é para, se houver solicitação de qualquer um dos poderes, seria pontual e jamais para desconstituir poderes." Ives Gandra rebateu a emissora. As deturpações que foram sendo feitas, essas não têm nada a ver com aquilo que eu escrevi e que sou responsável exclusivamente pelo que está nos meus livros, nos meus escritos, nas minhas palestras e nas minhas audiências públicas na Câmara e no Senado. Então, essa deturpação que aparece hoje de que eu estaria inspirando um golpe de Estado, quando fui contra desde 1953 e parlamentarista que sou até hoje, um defensor da democracia que sempre fui, tendo inclusive sido perseguido durante um período de exceção que tivemos. Então eu queria esclarecer aos meus seguidores: essa notícia não tem nenhum sentido. O jurista acrescentou: disseram que eu não me manifestei, porque só tomei conhecimento da reportagem depois da reportagem. Ives Gandra disse: jamais fui favorável, sou favorável ou serei favorável a qualquer golpe de Estado. Jamais disse que haveria possibilidade de haver. Sempre considerei impossível, porque as Forças Armadas são escravas da Constituição. Por essa razão, não vejo por que agora aparecer, inclusive da forma como foi posta a reportagem, de que eu estaria inspirando um golpe de Estado, quando eu me manifestei permanentemente dizendo que não havia nenhuma possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, como continua não havendo. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream,
como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O jornal hoje, há poucos minutos atrás, foi apresentado algo que me surpreendeu. Todos os meus seguidores, desde agosto, têm me ouvido dizer que não haveria jamais possibilidade de golpe no Brasil. Porque as Forças Armadas, escravas da Constituição, jamais fariam. Nesse sentido, pelo Conselho Superior de Direito, da FEComércio, ainda o ano passado, e quando todos falavam em golpe, eu assinei a manifestação nossa, de um conselho formado só de juristas, que o risco de golpe de Estado era 0, multiplicado por 0, dividido por 0, porque sem Forças Armadas não há golpe de Estado. E elas respeitariam quaisquer que fossem os resultados das eleições. Tão logo vencedor o presidente Lula das eleições, não votei nele. Continuei reiterando que não havia risco nenhum, que as Forças Armadas respeitariam. Quando houve esse movimento translocado, em que tenho criticado aqueles que idealizaram esse momento, aqueles que praticaram e aqueles que se omitiram de não tomarem as medidas necessárias, como se tomaram as medidas em São Paulo. Critiquei-os porque não é dessa forma que se faz democracia. Reiterei aquilo que nos meus 88 anos, ou melhor, desde que me considero um eleitor, desde a primeira eleição em 53, eu sempre me posicionei como um defensor da democracia e da liberdade. Por isso, não vejo como o meu nome possa comparecer nos escritos que possam estar dizendo e as interpretações deturpadas o que tem feito do artigo 142. Comentei com Celso Basto em torno de 10 mil páginas da Constituição Brasileira de 1988 a 1998. E a minha interpretação do 142, que continuo a reiterar, é de que aquele poder que está lá é para, se houver solicitação de um dos poderes, que não poderia ser o poder executivo, ou o legislativo, ou o judiciário, seria pontual e jamais para desconstituir poderes. As deturpações que foram sendo feitas, essas não têm nada que ver com aquilo que eu escrevi e que eu sou responsável exclusivamente porque está nos meus livros, nos meus escritos, nas minhas palestras, nas minhas audiências públicas, na Câmara dos Deputados e no Senado a respeito.
Então, essa deturpação que aparece hoje na imprensa e no jornal hoje, de que eu estaria inspirando golpe de Estado, quando eu sempre fui contra, desde 1953, como um parlamentarista que sou até hoje, um defensor da democracia que sempre fui, tendo inclusive sido perseguido no período editorial, no período de exceção que tivemos na década de 60, pelas minhas ideias. Eu queria esclarecer aos meus seguidores: esta notícia não tem nenhum sentido. E disseram que eu não me manifestei porque eu só tomei conhecimento da reportagem depois da reportagem, e não era possível me manifestar em plena reportagem. Essa é a razão pela qual eu queria esclarecer a todos os meus seguidores: jamais, jamais, jamais fui favorável, sou favorável e serei favorável a qualquer golpe de Estado. Jamais disse que haveria a possibilidade de haver. Sempre considerei impossível, porque as Forças Armadas, elas são escravas da Constituição. E por essa razão, não vejo por que agora aparecer, inclusive da forma como foi posta na reportagem, de que eu estaria inspirando um golpe de Estado, quando me manifestei permanentemente, e todos os meus seguidores sabem disso, está no Instagram, de que não haveria a menor possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, como continua não havendo, porque como professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, professor emérito, como professor da Escola Superior de Guerra, professor emérito, conheço perfeitamente a qualidade, o valor e o patriotismo dos nossos militares. E eles não se prestariam jamais, jamais a um golpe de Estado.